Bom, boa noite. Acabei de receber a prova aqui para professor de educação infantil, que foi realizada hoje aí, concurso de Bragança Paulista, dia 16 de dezembro de 2018. Eu vou resolver essas 5 questões com vocês e explicando aí algumas coisas aí, mas como eu falei agora de pouco num vídeo que eu postei anteriormente, ela também tem o caráter mais aí de vocês terem conhecimento do gabarito, tá? Então não vai ser uma coisa tão aprofundada como se fosse realmente uma aula aí, tá bom? Então vamos lá. Questão 11. Dados os conjuntos A. Então como é que eu leio essa coisa aqui, ó? R pertencente aos inteiros, tal que R é maior que menos 5. Então eu vou colocar aqui, ó, R, né? R é qualquer valor real, então eu vou por aqui, meu conjunto A, ele é dado por todos os valores maiores que menos 5. Então eu tenho menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E como eles são infinitos, eu vou representar aqui por uma reticência, tá? Vocês vão falar, André, mas para que tudo isso? Então vocês já vão perceber. O conjunto B, ele é representado por todos os elementos S pertencentes aos inteiros, tal que S ele é maior ou igual a menos 2. Então, quando ele é igual a menos 2, eu incluo menos 2. Então, eu tenho, se o S pode ser maior ou igual a menos 2, então pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou manter aqui reticências. Então, vamos para o nosso conjunto C. O nosso conjunto C é assim. São todos os elementos T pertencentes aos inteiros com T entre menos 4 e 6. Mas ele pode ser menos 4. Por quê? Devido ao valor do menos 4 ser menor ou igual a T. Então, quem são os valores de T? Então, podem se assumir aí o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e só. Tá? Ah, mas por que só? Porque o T ele pode ser até menor que 6. Tá? E o último valor inteiro antes do 6 é o 5. E vamos para o último conjunto, que é o conjunto D. O conjunto D ele é formado por todos os elementos U pertencentes aos inteiros, tal que U está compreendido entre menos 4 e 3, incluindo o 3, porque U é menor ou igual a 3. Então, seria aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá? Agora existe uma simbologia aqui, que é esse U de ponta cabeça aqui, que significa intersecção. O que significa intersecção? O que tem em comum, o que tem de igual nos conjuntos A, B, C e D ao mesmo tempo. Então, se eu fizer A intersecção com B, intersecção com C, intersecção com D, vai gerar um conjunto. Então, vamos ver. O menos 4 está em todos os conjuntos ao mesmo tempo? Não. O menos 3? Também não. O menos 2? O menos 2 está em todos os conjuntos. O menos 1 está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Então, menos 1, sim. O 0 está aqui, aqui, aqui e aqui. O 0 está em todos. O 1. O 1 está em 1, 2, 3, 4. Está nos 4. O 2 está em 1, 2, 3, 4. Está nos 2. O 3 está em 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui que os elementos da interseção dos 4 conjuntos são menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Como ele pede a soma dos elementos, eu tenho menos 2, mais menos 1, mais 0, mais 1, mais 2, mais 3. Cancela menos 1 com 1, cancela 2 com 2, o que sobrou? 0 mais 3. Então, a soma desses 6 elementos é a alternativa C.
3. Tá certo? Vamos para a próxima questão, então. Tá? Questão 12, vamos lá. A tabela abaixo mostra as notas obtidas em 5 atividades feitas em sala de aula pelos alunos A e B. Sabendo que a diferença entre as médias ponderadas, sabendo que o peso atribuído a cada uma dessas atividades é igual a, respectivamente, 1, 2, 3, 4 e 4. A diferença entre as médias ponderadas das notas obtidas por esses dois alunos, com aproximação de 2 casas decimais, é igual a... Então vamos fazer assim, média ponderada, vamos pegar aqui o aluno A, então, e calcular a média ponderada dele. Aluno A. A média ponderada a gente vai fazer o seguinte, na primeira prova ele tirou 8, vezes o peso da primeira prova, que é 1. Mas na segunda prova ele tirou 7, vezes o 2, que é o peso da segunda prova. Terceira prova ele tirou 6, vezes 3, que é o peso da segunda prova. A prova 4 ele tirou 5, vezes 4, que é o peso da quarta prova. 4 ele tirou na quinta prova, vezes 4. Tá? Então, eu vou dividir tudo isso pela soma dos pesos. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 4. Então, nós temos aqui 8 com 14, 22. 22 com 18, 40. 40 com 20, 60. 60 com 16, 76 dividido para 14. Eu vou fazer aqui a divisão de 16 para 14. 16 dividido para 14. 1,14. Perdão, 1,14 não, digitei errado. 76, eu apertei 16, dividido por 14. 5,43 aproximadamente. Arredondando, tá? Vamos agora para o aluno B. Aluno B, nós temos 4, primeira prova, vezes peso 1, mais 5 vezes peso 2, mais o 6 vezes peso 3, mais 7 vezes peso 4, mais 8 vezes peso 4. Tudo isso também dividido por esse cálculo que a gente já fez, que deu 14. Então, teremos 4 com 10, 14. 14 com 18, 32. 32 mais 28 dá 60. 60 com 32 dá 92 dividido por 14. Vamos ver qual é a média do aluno B? 92 dividido por 14. 6,57. E aí ele quer saber a diferença entre as duas médias. Tá? Então, fazendo aqui a diferença entre as duas médias, nós temos 6,57 menos 5,43. Isso aqui vai dar menos 5,43, que dá 1,14. Então, fica aí a alternativa B. Vamos lá, questão 13. Sobre uma folha de papel com formato retangular e dimensões iguais a 21 centímetros de largura por 30 de comprimento. São projetados 4 triângulos RS, T e U, conforme a figura abaixo. Sabendo que a distância de BE é igual a 7, aqui, 7 centímetros, e que o triângulo S é equilátero, ou seja, os três lados do triângulo equilátero são, os três lados do triângulo S são iguais, os três lados. A área do triângulo U corresponde a que porcentagem da área total da folha? Então, eu preciso saber, a área do triângulo U corresponde a que porcentagem do total da minha folha retangular. Então, eu vou fazer o seguinte, se o meu triângulo S ele é equilátero, então esse lado é igual a esse, igual a esse. Perfeito. Então, primeiro eu preciso achar esse lado aqui. Achando ele, eu acho os outros dois. Só que como é retângulo, isso vai virar um teorema de Pitágoras. Então, eu tenho os catetos, que vale 21 e 7. Então, vamos por assim, o lado AE, que eu vou chamar aqui de hipotenusa, ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado.
hipotenusa ao quadrado é igual a 441 mais 49. Hipotenusa ao quadrado é igual a 490. Hipotenusa é igual a raiz de 490. Hipotenusa é igual a 7 raízes de 10. Certo? Então, esse é o valor. Aqui vale 7 raiz de 10. Aqui 7 raiz de 10. E o mais importante de todos, aqui mede 7 raiz de 10. Por que o mais importante de todos? Se do A até o F vale 7 raiz de 10, do F até o D vale 30 menos 7 raízes de 10. Tá? Como ele fala que raiz de 10 vale 3,6, então eu tenho 3,6 vezes 3,16 vezes 7. Dá 42. 11, 22. Duas casas dá 22,12. Então eu vou fazer o seguinte, então eu tenho que o lado restante FD é 30 menos 22,12. Isso corresponde a 7,88, tá certo? E como eu tenho que desse lado mede 21, eu vou fazer aqui 7,88 vezes 21 dividido por 2. Então, a área do triângulo U é 82,74. Essa é a área do triângulo U, tá? Vou por aqui, ó. U, 82,74 centímetros quadrados. Só que agora eu quero saber a área do retângulo todo. A área do retângulo todo, vou chamar aqui de retângulo, vou chamar aqui ret. É comprimento vezes largura, 21 vezes 30. 21 vezes 30 dá 630 centímetros quadrados. Tá? Como eu quero saber a porcentagem que a área do menor do triângulo representa do retângulo todo, eu faço 82,74 dividido por 630, que dá, em porcentagem, 13,1%. Então, aí nós temos que é a alternativa D. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão, questão 14. Questão 14, ela envolve aí a questão de função quadrática, tá? Então, tem toda uma historinha aqui, existe um projétil que vai ser lançado numa catapulta, e é óbvio aí que a trajetória que ela vai descrever é uma parábola côncava para baixo. Ela vai assumir um ponto máximo, a altura aí do que vai ser do projétil que vai ser lançado, e existe também uma certa distância em que vai ser uma distância entre o ponto de partida do projétil até o momento em que ele toca o solo novamente. Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos calcular aqui, todas as alternativas aqui acabam sendo 35 metros e alguma coisa, então a distância já dá 35, tá? Como é que eu chego nessa distância? Eu tenho que falar assim, o y é a altura, e como ele alcança o solo em dois momentos, quando ele sai e quando ele chega, eu falo altura zero, em que momento esse projétil teve altura zero. Opa, x mais 35x, x quadrado. Então eu uso aqui uma resolução de equação do segundo grau sem o Bhaskara. Então eu tenho x menos x mais 35 é igual a zero. Para uma multiplicação dá zero, ou x vale zero, ou menos x mais 35 é igual a zero. Então eu tenho aqui x é igual a 35. Tá? Então, ele é lançado de um momento zero aqui, de um marco zero, e depois só 35 metros depois de distância. Agora vocês vão perguntar, qual é a altura máxima que esse projétil atinge? Aí eu entro numa questão de função quadrática, que é valor de máximo de uma parábola. Tá? Então, esse valor de máximo é dado por tal do y do vértice, que eu resolvo assim, menos delta sobre 4a. Opa, 4a. Então, delta. O delta, vamos calcular aqui, delta é igual a b ao quadrado, 35 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes 0. Aqui vai dar zero, esquece. 35 ao quadrado, vamos fazer aqui para ser rápido, 35 é 1.225. Então vai ficar
y do vértice é igual a 1.225 menos delta, né? Então é menos 1.225 dividido por 4 vezes o A. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Se eu for dividir esse valor por menos 4, eu tenho 306,25. 306,25 metros. Tá? Então, posso olhar que a distância entre do início à chegada da pedra é 35 metros e que a altura máxima dela é 306,25. Então, temos aí a alternativa B. Tá? Bom, vamos lá. Essa última questão aqui sobre gráfico, leitura e interpretação de gráfico, e envolve mais coisas aí, que é coisa relacionada à área. Tá? Então, vamos fazer assim. Primeiramente, o que acontece? Fala sobre incêndios em florestas, né? E quanto aí é perdido aí em florestas em hectares. Tá? Você tem, por exemplo, o Pará, Rondônia e Mato Grosso do Sul, são os 3 estados aí onde tem a maior incidência de incêndios florestais. Tá, mas o que ele pede? Ele pede o seguinte, vamos fazer assim. Primeiro, ele fala que existem comparações em telejornais a respeito em campos de futebol. Sempre você ouve falar, foram devastados tantos hectares equivalente a tantos campos de futebol. Então, eu vou fazer assim. Primeiro, vamos achar qual é a área de um campo de futebol. Padrão FIFA, 110 por 75. 110 por 75, nós temos aqui 110 vezes 75. Então, um campo de futebol padrão FIFA tem 8.250 metros quadrados. Tá? Só que eu vou ter que fazer aqui uma conversão para hectare. Mas vocês vão falar, o que é hectare? Hectare, um hectare, representa um quadrado de lado de 100 metros. Tá? Então, 100 vezes 100, nós temos aí 10.000 metros quadrados e correspondem a 1 hectare. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Segundo o PED ali, a gente vai fazer assim. Vamos somar quantos hectares foram devastados nos 3 maiores estados. Então, nós temos aí no primeiro, no Pará, 15.993,08, mais Rondônia, 5.345,2 e Mato Grosso do Sul, temos aí 20.872,5. Então, nós temos aí uma área devastada em hectare de 42.210,78 hectares. Só que eu vou transformar isso em metros quadrados. Tá? Então, eu vou dividir isso aqui vou multiplicar por 10.000. Então, eu tenho uma área aí correspondente a 422.107.800 metros quadrados. E eu quero saber quantos campos de futebol oficiais cabem nessa área dos 3 maiores estados de incidência. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 8.250. Então, nós temos aí que correspondem a 51.164,58 estádios de futebol. Que isso aí, a alternativa que a gente tem que mais se aproxima é a alternativa A. 51.165 campos de futebol. Tá certo? Então, espero ter ajudado. Então, boa sorte para vocês. Compartilhe, se inscreva. Até a próxima.